Sobre fundo bege, a capa do livro, seu título e a ficha técnica. Camila é negra, tem cabelo curto, veste blusa branca e calça cinza clara. Está sentada em uma poltrona com uma mesa e planta ao seu lado. Olá, professor! Meu nome é Camila. Vou apresentar neste vídeo estratégias para promover nos estudantes o gosto pela leitura e incentivar a prática de importantes habilidades de literacia, com base no trabalho proposto em sala de aula com a obra literária O Sapato que Miava. Mostra a capa do livro. Senhora de óculos com vestido rosa, curvada, observando de perto seu sapato. O livro conta as divertidas peripécias de Dona Velha e seu animal de estimação, o gato Deodato. Nesta leitura, os estudantes acompanham a grande confusão que ocorre quando a senhora e o gato, dentro do sapato dela, encontram na rua um velho e seu cachorro, o que acaba mudando o destino de todos. A autora do livro é Silvia Ortoff, uma das escritoras mais criativas da literatura infantil brasileira, com cerca de 120 livros publicados entre textos de prosa, teatro e poesia. Silvia é branca, tem cabelo curto loiro. Nesta narrativa, ela apresenta a história de Dona Velha e Deodato por meio de um texto poético, que faz uso de onomatopeias, repetição de palavras, rimas e figuras de linguagem. Um dos temas de O Sapato que Miava é o mundo natural e social. O enredo apresenta a vida social de dois idosos com seus animais de estimação. E a obra prende a atenção do leitor ao relatar com humor e imaginação as diversas situações vivenciadas pelos personagens. Por isso, o outro tema do livro é diversão e aventura. Aproveite a leitura, então, para trabalhar a maneira como os estudantes lidam com os idosos em sua família e na sociedade. Crianças e idosos jogam futebol de botão e cozinham. Eles os veem como sujeitos autônomos, com vida social ativa, que podem ter novas relações afetivas? É isso que se observa no enredo deste livro, quando Dona Velha vai à feira e encontra um senhor passeando com seu cachorro. Depois de viverem uma aventura, os idosos acabam se casando. O Sapato que Miava foi ilustrado por Ivan Zig, que também escreve, conta e canta histórias. Ele é branco, tem cabelo preto, usa chapéu vermelho, veste terno. Ele tem mais de 100 livros no currículo e, em 2004, ganhou o Prêmio Jabuti de Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil. Ilustrar o livro de Silvia Ortoff foi a realização de um sonho, em que ele escolheu sua técnica favorita, pincel e tinta acrílica. O texto de O Sapato que Miava pertence ao gênero literário conto e se destina aos alunos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, em fase de alfabetização e consolidação da alfabetização. Gênero literário, conto, alunos do 1º ao 3º ano. Uma narrativa literária expõe, elabora e organiza uma série de acontecimentos, sejam eles reais ou fictícios, vividos por um ou mais personagens, em determinado tempo e lugar. O conto é uma narrativa em geral curta, cuja principal característica é a condensação dos acontecimentos. Assim, o texto do conto é concentrado e potencializado como se observa em O Sapato que Miava. A narrativa apresenta em prosa o relato breve de um narrador observador sobre fatos particulares no espaço e no tempo, os acontecimentos de um momento específico na vida de Dona Velha em casa e na rua. O trabalho com o gênero conto no processo de alfabetização, principalmente nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, contribui para o enriquecimento do repertório dos estudantes, tanto de conhecimento de mundo quanto de construção de vocabulário. Enriquecimento do repertório dos estudantes, conhecimento de mundo e vocabulário. Nos contos direcionados ao público infantil, as ilustrações dialogam com o texto e expandem o seu alcance, auxiliando na compreensão do que é lido. Narrativa visual. Uma narrativa como a de O Sapato que Miava, curta e ilustrada, é adequada à mediação literária feita por adultos, professores, pais e ou responsáveis. A leitura dialogada é, portanto, uma excelente estratégia no trabalho com alunos já alfabetizados ou em processo de alfabetização. Leitura dialogada.
O contato com a narrativa escrita e com a narrativa visual permite aos estudantes desenvolverem habilidades fundamentais para o processo de alfabetização, como a consciência fonêmica dos sons, a ampliação do vocabulário, a fluência leitora oral e a compreensão de textos. Antes de nos determos nas estratégias de sala de aula para motivar os estudantes para a leitura, vale falar um pouco da importância que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e a Política Nacional de Alfabetização, a PNA, dão à leitura por prazer, isto é, a fruição da literatura. Base Nacional Comum Curricular, BNCC, Política Nacional de Alfabetização, PNA. Para a BNCC, a prática de leitura é necessária desde a educação infantil, pois desde cedo a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita. Ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais. Ilustração de lousa com o texto narrado. Ao tratar de literatura, a BNCC afirma que a leitura do texto literário deve ser um dos eixos centrais de trabalho no ensino fundamental. A criança em fase de alfabetização pode participar ativamente da leitura do adulto, passando de ouvinte passiva a protagonista do ato de ler. Participação da criança. Dessa forma, é construído um ambiente de leitura dialogada, em que o adulto mediador e a criança conversam antes da leitura, durante a leitura e depois dela. Ilustração de um adulto mostrando um livro a crianças. É preciso entender que, para a leitura dialogada ser efetiva, a criança deve ter liberdade para fazer perguntas que a ajudem a compreender melhor a narrativa e para relatar suas percepções sobre o enredo e as ilustrações. Na perspectiva da PNA, as obras literárias podem contribuir no desenvolvimento das habilidades relacionadas à literacia e à alfabetização, e no trabalho com o vocabulário receptivo e expressivo. A literatura promove, ainda, a fluência em leitura oral e o aprimoramento da linguagem oral e da consciência fonológica. Desse modo, os estudantes desenvolvem as habilidades de leitura necessárias no processo de alfabetização, consolidando seu aprendizado no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental e o aprofundando nos anos subsequentes. As atividades propostas pelo material digital de apoio à prática do professor foram baseadas nos preceitos da PNA, que trata a consciência fonológica, relação entre os sons e as letras, como uma habilidade metalinguística abrangente. Essa habilidade inclui a identificação e a manipulação de unidades da linguagem oral, tais como palavras, sílabas, aliterações e rimas. As atividades propostas no material de apoio também se fundamentam na BNCC e no texto como ponto central de todo o trabalho desenvolvido com o livro, levando em conta a narrativa escrita e a narrativa visual. Essas atividades estão divididas em pré-leitura, leitura e pós-leitura. Pré-leitura, leitura, pós-leitura. As atividades prévias à leitura têm como objetivo preparar situações para despertar o interesse das crianças, tanto pela obra como pelas temáticas nela abordadas, estabelecendo relações com suas experiências de vida. Pré-leitura. Assim, elas poderão levantar hipóteses que serão refutadas ou confirmadas durante a etapa de leitura. A atividade inicial é uma apresentação da obra, que deve despertar o interesse da criança e da família pela narrativa a ser lida. Deixe que os estudantes folheiem as páginas, orientando-os no manuseio do livro e estimule hipóteses sobre a história que lerão. Livro sendo folheado. A seguir, em A Família e o Livro, entregue uma ficha de atividade, que eles levarão para casa. Levando atividade para casa, reescrita coletiva. Com o apoio dos pais e responsáveis, eles devem preencher a ficha observando todos os elementos do livro, menos o texto principal. Assim, vão imaginar uma história a partir da leitura das imagens, uma narrativa visual. A atividade seguinte, a representação do idoso na sociedade, requer uma seleção prévia de livros literários com personagens idosos.
É um bom momento para as crianças compreenderem e valorizarem as pessoas mais velhas da nossa sociedade. No debate, você pode ir além das sugestões do material digital, criando as suas próprias perguntas para despertar o interesse dos estudantes. Encerre a atividade propondo uma entrevista com familiares ou conhecidos idosos. A terceira e última atividade sugerida para essa parte trabalha a função das onomatopeias na alfabetização. Organize os alunos em grupos e pergunte se conhecem os sons emitidos pelos animais. Depois, estimule-os a pronunciar sons de animais e objetos. Ilustração de cachorro e gato, escrito na tela au au miau. A segunda etapa do trabalho com o livro, a leitura, é o momento mais importante. Leitura. Nessa etapa, as atividades sugerem a leitura compartilhada e dialogada. Outras atividades propostas durante a leitura visam desenvolver a fluência leitora, promover a sociabilidade e incentivar a fruição literária. A primeira atividade dessa parte propõe uma leitura dialogada de O Sapato que Miava. Há diferentes sugestões para trabalhar a leitura com alunos do primeiro ano, em fase de alfabetização, e com alunos que já estão alfabetizados e consolidando seus conhecimentos. Verifique qual atividade é a mais adequada à sua turma. A leitura compartilhada pode ser acompanhada de perguntas e de interação por parte dos estudantes, tornando-se uma leitura dialogada. Leitura compartilhada. Incentivar a participação de todos, exibindo as ilustrações, é uma ótima estratégia quando os alunos ainda não sabem ou estão aprendendo a ler. Você pode preparar previamente algumas perguntas e improvisar outras durante a leitura, conforme o interesse dos estudantes. O papel Disse Au Au é uma atividade que permite retomar o estudo das onomatopeias, observando sua ocorrência no livro e estimulando a produção escrita. A atividade seguinte, Teatro em Sala, utiliza a técnica da leitura dramatizada, em duplas, para exercitar a entonação da voz e a expressão facial. Máscaras de drama e comédia. Esse recurso possibilita aprofundar a compreensão do texto. Na atividade Leitura em Família, a leitura é estendida para o ambiente doméstico, com a condução dos pais ou responsáveis. Leitura em casa. Os alunos que ainda não sabem ler devem ser estimulados a contar a história com suas palavras, oralmente. Já os alunos alfabetizados podem ler junto com os adultos. No sofá, homem e mulher seguram um livro e mostram a criança. Agende uma reunião para explicar como a leitura pode ser feita ou escreva as orientações em um bilhete que cada criança levará para casa. A terceira etapa do trabalho é a das atividades de pós-leitura. Pós-leitura. Elas têm o objetivo de potencializar os efeitos da fruição literária. As atividades visam ainda ao desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Nessa parte, apresentamos 7 atividades. O que o texto diz trabalha os elementos poéticos do texto, rimas, jogos de palavras e repetições de vogais e de consoantes. Prosa poética. A velha história, um novo final, estimula a criação de desfechos alternativos para O Sapato que Miava. A Rua da Cidade e Uma Feira na Escola trabalham conhecimentos de geografia. A primeira oferece uma reflexão sobre a cidade e a rua onde cada estudante mora. Vista aérea de uma maquete de cidade. A segunda incentiva a realização de uma feira de frutas, legumes e verduras entre os estudantes. Ilustração de banana, tomate, abacate e outras. Essa atividade pode ser precedida por A Feira, que analisa a forma de vender cada produto, peso, maço, pacote, unidade, dúzia e seus preços, desenvolvendo habilidades de matemática. Uma leitura visual aborda as ilustrações do livro, enquanto a Galeria de Arte dos Estudantes propõe uma atividade de pintura com a mesma técnica utilizada pelo ilustrador. Retome com os alunos a página 22 do livro para ler a respeito do ilustrador.
O incentivo à leitura pelos pais e responsáveis no ambiente familiar é fundamental para auxiliar a criança no desenvolvimento do gosto pela leitura literária e para que ela aprimore suas habilidades como leitora. Literacia familiar. Converse com os pais e os responsáveis, em reunião ou por meio de bilhetes, sobre a necessidade de reservar um momento semanal para a leitura em família. Oriente-os também a perguntar às crianças sobre as leituras feitas na escola, pedindo que mostrem os livros que estão lendo no momento e que recontem a história de cada um com suas próprias palavras. Consulte o material digital de apoio à prática do professor em PDF para aprofundar o conteúdo apresentado aqui. Bom trabalho e até a próxima! Ela faz tchau e sorri sobre tela preta em letras brancas os créditos do vídeo.